Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e nós estamos então agora aqui no nosso terceiro vídeo, né, dedicado a trazer aqui excertos com alguns comentários, análises, enfim, fazer aqui, né, uma leitura ainda que um tanto espaçada, né, mas enfim, comentar, né, essencialmente o livro intitulado O Livro Negro do Espiritismo, publicado nos anos 1950 por Frei Boaventura Kloppenberg, que foi um homem da Igreja Católica que se dedicou ali pelos anos 1950 e 1960 a escrever uma série de obras, uma série de livros contra a doutrina espírita. Tá certo? A essa altura, estamos na página 33 do livro, que tem cerca de 100 páginas, né? E Frei Kloppenberg, então, nos relata. Observamos desde logo que neste parágrafo não nos interessa a doutrina espírita propriamente dita acerca da origem, natureza, qualidade, vida e finalidade dos espíritos. Será, talvez, matéria para outro estudo. Aqui queremos verificar apenas o que nos ensina Allan Kardec sobre os espíritos enquanto se comunicam conosco por meio dos médiuns. Da doutrina geral sobre o mundo dos espíritos, basta-nos, por ora, este resumo feito pelo próprio Allan Kardec. Nas páginas seguintes, então, Frei Boaventura Kloppenberg vai trazer aqui uma série de informações, né? São 13 itens, enfim, alguns mais curtos, outros mais longos, em que ele, na verdade, retira informações das obras de Kardec, né, de livros da própria codificação. Né? Informações diversas. Por exemplo, vou pegar aqui a número 12, já na página 39. Observamos ainda que os espíritos maus e levianos se comunicam também com as pessoas sérias, pois, diz Allan Kardec, também os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, podem ser enganados e mistificados pelos espíritos inferiores e zombeteiros, até mesmo a pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamadas. E aí ele retirou isso de uma obra de Kardec e há outras passagens desse gênero. Né? Então, Frei Boaventura tenta, digamos, utilizar a doutrina espírita contra a própria doutrina espírita, por assim dizer, né? Utilizar aqui, como ele já fez antes e fará mais ao longo da obra, ele traz trechos de obras diversas da codificação e tenta mostrar que as próprias informações que ali são trazidas, os próprios argumentos que ali são postos, de alguma forma trabalham contra, né, a credibilidade da doutrina ou colocam em xeque, né, a credibilidade da doutrina. Ele tenta mostrar que há incoerência, né, entre as informações que são trazidas e, enfim, né, a credibilidade das comunicações obtida através dos médiuns, comunicações dos espíritos desencarnados obtidas através dos médiuns. Né? Enfim, e é bastante longo, né? Ele tenta, digamos, para robustecer mais o seu argumento, ele traz um conjunto aqui, várias páginas, né, em sequência de informações retiradas da própria codificação. Né? Então, mais adiante ele enfecha isso, né, depois do item, do 13º item que ele traz. Nessa altura já estamos na página 40, ele nos diz o seguinte. Com tal base, é inteiramente inútil evocar qualquer falecido em sessão espírita. Né? Enfim, porque Kardec mostra que, olha, muitas vezes espíritos, né, que não são adiantados se comunicam, muitas vezes mesmo pessoas de boa fé podem ser iludidas, etc. Né? Kardec, então, coloca as cartas na mesa, por assim dizer. Apresenta os problemas, as dificuldades que podem haver numa comunicação obtida por via mediúnica, o que apenas atesta o fato, número 1, Kardec foi absolutamente honesto, né? De uma honestidade intelectual absoluta, e além disso, é evidência também, é claro, de todo o cuidado que sempre redobradamente precisamos ter com relação à comunicação mediúnica obtida. Saber se não é meramente, digamos, né, uma expressão ali anímica, né, algo que vem do próprio médium, ou se vem efetivamente de um espírito desencarnado, se vem efetivamente de um bom espírito ou não, e por aí vai. Né? Mas são as dificuldades inerentes, né, a esse tipo de prática. Né? E que apenas Kardec escrever tudo isso, né, Frei Kloppenberg aqui traz, né, uma série de informações da própria codificação, Kardec ter colocado tudo isso em pratos limpos,
ter posto as cartas na mesa apenas atesta a honestidade absoluta, a honestidade intelectual de Kardec e também, é claro, alerta a nós outros, a nós todos, para os cuidados que sempre são necessários quando se está a tratar com algum tipo de comunicação obtida pela via mediúnica. Né? Mas aí então continua Frei Kloppenberg. Se entrarmos ainda na questão dos critérios de seleção adotados por Allan Kardec, apenas para evidenciar melhor o modo como, segundo o próprio Allan Kardec, os espíritos podem enganar, vejamos um exemplo de verificação de identidade feita pelo próprio mestre espírita. Né? E aí ele cita uma obra e vai apresentar aqui, né, a dificuldade, né, uma dificuldade que Kardec teve numa identificação de espírito numa comunicação obtida. Mas ainda na mesma página 40, ele traz um caso, digamos, dele, por assim dizer. Né? Para ilustrar o que acabamos de expor, nos diz Frei Kloppenberg, tomemos um exemplo pessoal e recente. Sem indicação de data e lugar, foi publicado neste ano de 1954 um folheto com este título: Resposta ao folheto Por que não admito a reencarnação, de Frei Boaventura, dominicano, etc. Né? Frei Boaventura houvera publicado um folheto com esse nome, né? Por que não admito a reencarnação, e aí então, sem indicação de data e lugar, foi publicado um folheto que seria uma resposta, né, ao folheto que Frei Kloppenberg publicara. Né? Não queremos agora entrar no assunto do folheto. Também a questão da reencarnação será tratada em brochura especial. Né? Ele tem livros, como disse, vários, né, dedicados a atacar a doutrina espírita e tem um especificamente dedicado à questão da reencarnação. Mas, enfim, no final do folheto, aquele que seria uma resposta ao folheto, né, que Frei Kloppenberg publicara, no final do folheto temos o seguinte: Mateus Santuzzi, morto em 1917, convento della Certosa, Firenze. Isso provavelmente quer dizer que este folheto foi ditado pelo espírito desencarnado de um monge de nome Mateus Santuzzi e que faleceu em 1917 no indicado mosteiro da Itália. Estamos, pois, diante de uma mensagem do além. Este mesmo espírito desencarnado se dignou de nos escrever a seguinte carta, que nos foi remetida por um certo D.R.A., Rua Conselheiro Boteiro, número 704, de São Paulo. Recebemos a carta no dia 7 de setembro de 1954. Vamos transcrever na íntegra a macabra epístola, corrigindo apenas erros evidentes de ortografia. Então, Frei Kloppenberg aqui reproduz no livro, na íntegra, uma carta que ele recebeu em setembro de 1954, né? Em tese, uma carta psicografada, né, que foi enviada para ele. Né? Bom, assinada pelo, né, Mateus Santuzzi. Né? Bom, a carta veio escrita à máquina, mas a assinatura é de próprio punho. Ele coloca entre aspas. Como todos podem verificar, a linguagem é bastante digna e nobre. Né? Eu vou nos poupar aqui de ler na íntegra a carta, mas enfim, vale a crítica que ele faz depois. Há apenas umas indiretas contra a igreja. No mais, como a absoluta maioria de semelhantes, ele coloca entre aspas mensagens do além, o autor respira uma atmosfera de amor e interesse, com as inevitáveis exortações indigestas e incessantes para a caridade. Também o folheto vai mais ou menos neste estilo, tratando-se de bom irmão, bom sacerdote, tratando-nos, de bom irmão, bom sacerdote, nobre Frei Boaventura, inteligente irmão, ou irmão, etc. Terminando com o nobre desejo de que Deus continue a envolver todas as criaturas em sua infinita bondade. As ideias do livrinho giram em torno da terminologia e da filosofia de Pietro Baldi, que em certos meios espíritas do Brasil está entrando na moda. Né? Ele cita aqui Pietro Baldi, né, que é autor de várias obras espiritualistas. Enfim, é um autor que vale muito a pena ser lido. Mas enfim, Frei Boaventura recebeu essa carta datilografada, assinada de punho, né, em tese, né, por um falecido religioso de nome Mateus Santuzzi, que vivera em Florença e tal. Enfim, e depois então, né, ele vai tentar verificar a autenticidade, etc., e mostrar que essa carta não pode ser autêntica, enfim. Concluindo esta parte relativa à credibilidade dos espíritos, chegamos ao seguinte resultado. Suponho mesmo que Allan Kardec ou qualquer outro codificador da doutrina espírita, se tivesse servido apenas de médiuns que merecem a nossa inteira confiança, transmitindo exclusiva e certamente mensagens recebidas do além e não auridas do próprio inconsciente ou subconsciente, seria animismo, né? Teríamos o pobre do Allan Kardec diante deste quadro desolador.
uma enorme quantidade de comunicações. Allan Kardec fala em milhões recebidas de milhares de centros, as mais disparatadas e contraditórias, boas e más, mentirosas e fraudulentas, educadas e ridículas. Aconteceu ter recebido informações em tom muito sério e seguro, assinadas pelos nomes mais venerandos e ilustres, e que, no entanto, podiam vir muito bem de espíritos mentirosos e embusteiros. Ocorreu que espíritos comprovadamente bons e da melhor boa vontade e boa fé podiam dar instruções errôneas e enganar involuntariamente. Podia haver mensagens cavilosamente ditadas por aqueles espíritos que se comprazem no mal e rejubilam quando se lhes depara ocasião de praticá-lo e se mascaram, etc, etc. Enfim, Frei Boaventura aqui faz aquela carta, né, em tese, escrita por um monge de Firenze e tal, e vai mostrar que não podia muito bem ser verdadeira e tal, né? No mesmo dia 7 de setembro que recebemos a carta, escrevemos para o superior do mencionado mosteiro da Itália, pedindo maiores informações sobre a vida do falecido monge e que vagueia agora aqui no Brasil. A resposta não se fez esperar. Resultado, Mateus Santuzzi nunca existiu. Né? Enfim, Frei Boaventura pôde comprovar que aquele monge que em tese teria escrito uma carta, né, para ele recebeu uma carta sem saber exatamente quem enviou, mas enfim, vinha assinado por esse monge que em tese teria vivido em Firenze, Florença, né, na Itália. Ele escreveu lá para, né, enfim, o local onde esse monge, para o mosteiro, né, onde esse monge teria, enfim, vivido, né, exercido a sua atividade dentro da igreja, e foi informado de que essa pessoa nunca existiu. Né? Bom, ok, suponhamos que realmente tal pessoa jamais tenha existido e que Frei Boaventura foi alvo aí de alguma brincadeira de mau gosto, né? Feita por alguém do meio espírita ou não, se pode dizer, né? Ou alguém, em tese, recebeu essa carta e enviou, achando que era autêntica, e de repente não era, enfim. Né? Mas, de novo, né? Todos os argumentos que Frei Boaventura trouxe antes, inclusive essa carta que ele próprio recebeu e que pôde comprovar, né? não houvera realmente sido produzida por quem assinava a carta, né? Isso tudo apenas atesta, e Kardec fala sobre isso o tempo todo, né? Está lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, enfim, em outras obras. Isso apenas atesta, né, a inegável idoneidade, né, de Kardec, a sua absoluta, né, honestidade intelectual, e aqui traduz, né, aquilo que é óbvio, mas que não custa repetir sempre: o máximo absoluto, rigorosíssimo cuidado que é preciso ter com qualquer comunicação em tese enviada por um espírito desencarnado, a fim de saber se realmente o foi, ou se não se trata apenas de uma manifestação anímica do médium, se não se trata de uma fraude qualquer, ou enfim, se na eventualidade de se tratar realmente de uma comunicação enviada por ente desencarnado, por espírito desencarnado, se eventualmente não se trata de uma comunicação enviada por um espírito inferior. Né? Então, as observações que Frei Boaventura faz são pertinentes, porém, né, a existência de comunicações que podem ser postas em dúvida, ou eventualmente comprovadas como inidôneas, de forma alguma compromete a idoneidade das comunicações que comprovadamente são idôneas, são autênticas, são corretas, comprovadas por meios diversos que atestam-lhe a confiabilidade. Né? Então, como disse no vídeo anterior, se você provar por A mais B e pode-se provar que uma nota de R$100 pode ser falsificada, isso de forma alguma é uma prova de que não existam notas autênticas, cédulas autênticas de R$100. Aliás, elas existem, né? Ainda bem. Bom, e então, né, aquela questão dele tenta fazer aquele cerco lógico, mostrando que, olha, se os médios não são confiáveis, se as comunicações não são críveis, etc., e se esse ou aquele outro parâmetro ou fator não for confiável, todo o sustentáculo, né, ou todo o alicerce, melhor dizendo, que sustenta a doutrina espírita viria a ruir. Né? Então ele tenta criar ali a armadilha lógica na qual ele pretende enredar o espiritismo, inclusive usa, né, informações da própria codificação para mostrar, tá vendo? Eles mesmos aqui trazem informações que atestam que essa doutrina não é confiável. Né? Mas aí restaria saber o que sobraria, afinal, né, da religião católica se nós fôssemos aplicar o mesmo tipo de critério e teste, né, às obras, enfim, escritas aí dentro do catolicismo, quer dizer, né?
de novo, você conseguir demonstrar que existem informações que são duvidosas ou não críveis dentro de uma certa doutrina, né, apenas reforça a necessidade de se ter o máximo cuidado. Isso, de forma alguma, põe em xeque ou desacredita as informações que são autênticas e que dão lastro à doutrina. Né? Porque a essa altura, e vale aqui um parêntese, né, já está mais do que demonstrado que, número 1, o espírito sobrevive à morte física do corpo. Número 2, a reencarnação é uma realidade. Né? E número 3, existe um sentido moral, né, na vida e na reencarnação. Então, esses três pilares, esses três sustentáculos fundamentais do Espiritismo, coloquemos aí um quarto, né, a possibilidade de comunicação entre os desencarnados e encarnados, tudo isso já foi um pouco antes, até na verdade, de Kardec, durante a existência de Kardec e posteriormente, mesmo mais modernamente, né, com os estudos efetuados por Bozano, Richer, né, estudos da chamada parapsicologia, mais modernamente, etc., tudo isso já foi devidamente comprovado. Né? Então, nesse sentido, o alicerce, né, do Espiritismo é bastante sólido, é bastante consistente, não obstante o fato de você poder eventualmente trazer, como em qualquer doutrina, enfim, elementos que podem ser tidos como não idôneos, né? Alguma informação, alguma afirmação e por aí vai. Mas dentro dessa lógica, então, já estamos nessa altura na página 44 do livro, chegando perto da metade, Frei Boaventura agora vai falar sobre a credibilidade da codificação. Eu acho que é aí que ele se perde um pouco mais. Né? Mas, enfim. Letra A, a credibilidade da codificação, item 4, página 44, letra A, o codificador. Também neste estudo da codificação da doutrina espírita, seguiremos o método de deixar a palavra ao próprio mestre espírita. Revela-nos ele que foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. De novo, né? Ele adota aquele artifício, né? É bastante engenhoso, bastante inteligente, mas ao mesmo tempo um tanto, né, capcioso, um tanto malandro, né? De deixar, né, as próprias obras da codificação falarem, por assim dizer, o próprio Kardec nesse caso falar, né? E aí usar aquelas palavras contra a própria pessoa, dizer, tá vendo? Eles mesmos aqui estão trazendo elementos que mostram que não é confiável. Mas vamos lá, vamos ler o começo aqui pelo menos, né? Revela-nos ele, Kardec, que foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes, e ele cita aqui a obra da qual tirou a informação. Mas, continuou o mestre, eram geralmente frívolos os assuntos tratados. Os assistentes ocupavam-se, principalmente, de coisas respeitantes à vida material, ao futuro, numa palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência como o fizera até então. O método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre que meus trabalhos, desde a idade de foi assim que procedi sempre em meus trabalhos, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não realista, para não deixar iludir. Né? Quando Kardec fala aqui positivista, ele não está fazendo referência à doutrina, enfim, né, elaborada por Augusto Comte. Ele quer dizer positivista no sentido, digamos, de ser sério, cético, né? Analisar com um olhar científico, né? Positivamente, nesse sentido, aos fenômenos. Bom, e aí ele sai aqui reproduzindo, né? Enfim, vários parágrafos aqui retirados de obras de Kardec, Kardec explicando como procedera, né? Os processos que utilizara para investigar, etc. Né? Enfim, tudo muito bem posto, bem apresentado com clareza, de maneira didática, de maneira, né, transparente.
demonstrando uma absoluta, né, incomum, né, honestidade intelectual, né, coisa que, por exemplo, não se verifica com grande frequência em, né, doutrinas outras e por aí vai. Mas enfim, são muitas páginas aqui. Frei Kloppenberg simplesmente, né, transcreve aqui palavras do próprio Kardec, né, retirada aí do Livro dos Espíritos ou de outras obras, quando for o caso, mas enfim, palavras que já lemos ou podemos ler nas próprias obras de Kardec. Ele faz aqui de novo, como fez no item anterior, né, faz um apanhado relativamente longo aqui de informações trazidas pela própria doutrina para depois tentar demonstrar, né, que os critérios utilizados por Kardec não são assim tão válidos. Tá? Aí ele vai então na sequência criticar os critérios de seleção que foram adotados por Kardec. A essa altura estamos aqui na página 48. Então, primeiro critério, o critério da linguagem digna e nobre. Exposição. Já nas primeiras páginas de sua obra principal, o Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec informa este critério, que é depois repetido muitas vezes nas outras obras. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil, declara ele, e eis como. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. De modo semelhante, se exprime no Livro dos Médiuns, né, diz ele em relação a Kardec, onde não se cansa de dizer que os espíritos devem ser julgados pela linguagem de que usam. E declara que pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenham chegado, pois, garante-nos ele, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. E aí então entra Frei Kloppenberg. Portanto, segundo este critério, tudo depende da nobreza e dignidade de expressão, tudo depende de respirar a mais elevada moral e santidade ou não. Logo que constatamos que alguma mensagem recebida por um médium é redigida em forma nobre, digna e elevada, ainda que não seja muito conforme com as escrituras sagradas, nós teríamos a garantia de estarmos diante de uma nova revelação digna de crédito. Vem provavelmente daí que as mensagens espíritas aparecem redigidas geralmente numa linguagem digna e nobre, porque, a não ser assim, seriam sem mais rejeitadas. Né? Bom, ok, mas Frei Kloppenberg aqui se precipita um pouco, porque, ok, a elevação da linguagem utilizada, das palavras, né? Você não espera um espírito superior se expressando utilizando uma linguagem chula, palavras de baixo calão, por exemplo, evidente que não. Então é claro que não tanta sofisticação, né? Não é falar empoladamente, usando termos rebuscados, não é isso. Não é, digamos, a dificuldade linguística, digamos assim, da expressão, mas a seriedade no que diz respeito à sobriedade do que é dito, né? A nobreza do que é falado, a dignidade que é revelada nos pensamentos, sobretudo, que são expressos, e não simplesmente através de um linguajar rebuscado. Você pode dizer coisas frívolas e até indignas através de uma linguagem rebuscada, por exemplo. Então, Frei Kloppenberg divide os critérios que Kardec utiliza em segmentos para tentar criticá-los, mas se esquecendo que, na verdade, é a soma de todos esses critérios, né? A elevação da linguagem utilizada, a coerência, né, do que se está a falar, a correção moral, etc., da mensagem que está sendo transmitida, a concordância entre as mensagens transmitidas por diferentes espíritos, através de diferentes médios, em diferentes locais, etc. Tudo isso, um pool, né, um conjunto expressivo de critérios conjugados, tudo isso é que vai compor toda uma malha através da qual as mensagens vão ser passadas, digamos assim, deixando-se apenas aquelas que realmente passem por todos esses critérios, dentro daquela perspectiva, dentro daquela máxima de que é melhor, né, descartar aí 10 verdades do que deixar passar uma única mentira. Né? Então não é apenas a questão da linguagem, né? Se ficarmos com os espíritos encarnados, né,
e os nossos políticos são bons nisso, né? Você pode ter pessoas que se expressam muito bem, dizem coisas maravilhosas, mas na verdade não praticam coisas maravilhosas, não são espíritos elevados, né? Pelo simples fato de usarem boas palavras e de falarem de maneira sofisticada com relação a virtudes, etc. Então, Frei Kloppenborg tem razão, quer dizer, não é simplesmente a linguagem, né, que vai dizer que a comunicação vem de um bom espírito, ou o fato dele falar de coisas boas e nobres. Bom, mas Kardec utilizou esse critério como um dos critérios. Existem vários outros e todos eles somados é que formam essa malha, né, digamos assim, através da qual as mensagens vão ser analisadas, filtradas, por assim dizer, e só serão aceitas, né? Sobretudo se for o caso de se incorporar algum conhecimento novo à doutrina, só serão aceitas então as mensagens que passarem através passarem através dessa malha, que é composta por um certo número de critérios e parâmetros, e não apenas esse da linguagem, né? Então, Frei Kloppenborg, nesse sentido, ele segmenta os critérios e tenta analisá-los separadamente e mostrar que separadamente cada um deles é um tanto frágil. E nesse sentido ele pode ter razão, mas acontece que os critérios e parâmetros empregados por Kardec não são empregados separadamente, são conjuntamente. E é o uso conjunto de todos esses critérios e parâmetros é que constitui, aí sim, uma malha através da qual, uma malha que pode ser considerada como bastante digna de confiança, né, no que diz respeito a conseguir filtrar realmente apenas as mensagens de caráter mais elevado. E aí então Frei Kloppenborg, essa altura já na página 49, faz a sua crítica com relação a esse critério da linguagem, né, mas ele fica só com ela, com esse critério apenas especificamente nesse momento. Então, crítica de Frei Kloppenborg. Aqui poderíamos relembrar tudo o que vimos acima sobre os falsários do mundo dos espíritos, pois, se os espíritos maus, que se comprazem em fazer o mal, que nos querem induzir maldosamente no erro, e que se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar, ele está aqui repetindo a palavra de Kardec, né? Se eles, cuja astúcia ultrapassa às vezes tudo o que se possa imaginar, são capazes de todos os ardis, identificando-se com os atos daqueles a quem falam, ele sai só pegando aqui palavras de Kardec, né? Adotando os nomes mais apropriados a causar forte impressão, etc, etc, conforme nos admoesta o próprio Allan Kardec, como não poderão eles também, para melhor se impor, usar de um modo de falar nobre, digno, etc, ainda mais se chegam a saber que será por esse critério que nos havemos de orientar? Não ouvimos frequentemente falar de ladrões e assassinos que se fingem os mais amigos da vítima designada, falam constantemente com nobreza e dignidade, mostrando uma dedicação que não parece ter limites e que, no entanto, à hora oportuna, uma punhalada traiçoeira ou um tiro pelas costas termina a faça bem representada. Então, Frei Kloppenborg tem razão, a crítica dele é correta. Mas acontece que o critério da elevação da linguagem, né, da elevação das mensagens que são apresentadas, é apenas, como já disse, reforço, um dos critérios. E os critérios e parâmetros são todos utilizados em conjunto, e é essa malha formada por todos os critérios e parâmetros utilizados em conjunto que aí sim darão uma, não certeza absoluta, evidente que não existe, né? Mas darão uma segurança maior, uma margem bastante aceitável de segurança a respeito da confiabilidade que se deva dar, ou da credibilidade que se deva dar às mensagens recebidas, no sentido de entendê-las como tendo promanado de espíritos elevados. Não é apenas o critério da linguagem, né? Os nossos políticos são craques em, né, utilizar uma linguagem nobre, falar de altos sentimentos, de altos valores, porque o trabalho, a justiça, a educação e não sei mais que. E, no entanto, evidentemente, são espíritos mistificadores, né? Encarnados e mistificadores. Frei Kloppenborg tem razão, mas ele aí ou se equivoca ou um tanto malandramente, né, deixa passar batido para, né, convencer o seu eleitor, como se Kardec apenas fosse um tolo que, pelo simples fato de uma mensagem vir escrita numa linguagem sofisticada e nobre, ela seria aceita prontamente sem maiores questionamentos. Não é o caso, né? Então, a elevação da linguagem não é simplesmente o refinamento, né, usar palavras rebuscadas, né, enfim, um texto bonito, com palavras, né, que a gente tem que procurar no dicionário para entender o significado, não é isso, né?
A elevação da linguagem também nesse sentido, que você não espera que um espírito elevado vá se expressar utilizando uma linguagem chula, evidentemente. Mas também a elevação da linguagem no sentido daquilo que é dito. Né? Mas além dessa questão da elevação da linguagem, vai a comparação aí da elevação da mensagem em si, do teor daquilo que é dito. Né? E, além disso, mensagens diversas recebidas através de diferentes médiuns, em diferentes momentos, em diferentes localidades. Né? A coerência e coesão das próprias mensagens, tudo isso vai ser cruzado, vai ser analisado. É todo um conjunto de critérios e parâmetros utilizados em conjunto para, na imagem que formei, formar aquela malha, né, aquela rede, aquela peneira, digamos assim, através da qual apenas as mensagens dignas de credibilidade, as mais dignas de credibilidade, irão passar. Então, não é apenas o critério da linguagem. Né? Sabemos nós outros que no nosso dia a dia não podemos nos deixar enganar simplesmente porque alguém fala bonito, né, e diz coisas belas. Bom, aí continua Frei Kloppenberg na sua crítica com relação à questão da linguagem, né, que é um critério utilizado por Kardec, mas como sabemos não é o único. Né? Ademais, vimos que os espíritos pseudo-sábios dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Aí ele volta a utilizar palavras de Kardec naquela né, estratégia de utilizar palavras da própria doutrina, nesse caso palavras do próprio codificador, palavras que estão nas próprias obras da codificação para mostrar que, olha, né, há uma incoerência grave. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles, né, de alguns espíritos, que não são elevados na verdade, aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Aqui é evidente que o indicado critério nada vale. Aí critica então agora Philip Kloppenberg. Aliás, dispomos ainda de muitos textos kardecianos que nos mostram existir comunicações sérias e, no entanto, falsas. No tocante a comunicações sérias, cumpre distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, diz Kardec. Ele volta a repetir a palavra de Kardec. Porquanto, exatamente à sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos ou pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Né? E para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerandos. Esse é um dos maiores escolhos da ciência prática. Isso é o que diz Kardec, de novo, sendo absolutamente transparente, honesto, etc. Né? O próprio Kardec diz isso, está lá na codificação, não é, nossa, Frei Kloppenberg descobriu a América agora, botou o ovo em pé e tal. Não, não é isso. O próprio Kardec já diz isso. Né? Mas o fato, então, né, de espíritos, né, que não são assim tão elevados tentarem enganar, mas o próprio Kardec diz ao longo, né, das suas obras que esses espíritos, mais adiante, né, começa tudo muito bonito e tal, mais adiante ele tropeça, né, assim como o malandro. Né, se você prestar bem atenção na conversa do malandro, ele começa bonito e tal, não sei o quê, mas chega uma hora que ele mesmo se enrola, né, na sua mentira, ele mesmo tropeça e deixa escapar ali uma leviandade, né, mostrando que não é tão elevado assim. O mesmo acontece com esses maus espíritos que eventualmente se comunicam. Né? O próprio Kardec diz isso, e diz que esse é um dos escolhos que aparecem aí, e que devemos levar muito a sério e ter muito cuidado no que diz respeito às comunicações mediúnicas, ou seja, honestidade absoluta, né? Na doutrina espírita, chamando atenção para esse fato. Né? Há nenhuma novidade, né, nesse sentido. Mas Frei Kloppenberg, então, agora passa a atacar o critério da concordância dos espíritos. Percebam que o seguinte, né, Frei Kloppenberg dividiu, né, pegou o primeiro critério, a elevação da linguagem utilizada, linguagem digna e nobre, número 1. Agora ele passa para o número 2. Né? Critério da concordância dos espíritos. Aí, de novo, ele vai pegar palavras do próprio Kardec, palavras que estão na própria codificação, um alerta muito sério, muito honesto, né? Muito transparente que Kardec faz, mostrando, olha, essas são as dificuldades. Pode acontecer isso, nem todo espírito que se comunica é bom. Nem o simples fato dele utilizar uma linguagem elevada não quer dizer que é um bom espírito que está se comunicando e que essa mensagem deva ser levada a sério. E por aí vai. O próprio Kardec diz isso. Né? E Frei Kloppenberg tenta usar isso para dizer, está vendo? Ele mesmo está dizendo que as comunicações não são confiáveis. Não, ele está dizendo que nem todas as comunicações são confiáveis. Né?
E mais Frei Kloppenberg, então, como disse, ele separa os critérios, né? E aí traz todo um conjunto de palavras de Kardec para tentar mostrar que, olha, né, a própria doutrina está dizendo que ela não é confiável. Né? Enfim, como se Kardec fosse algum tolo que fosse, né? Tentar mistificar as pessoas e revelar, né, o seu próprio engodo através de suas próprias palavras. Não é isso, evidentemente. Né? O que Kardec faz é ser transparente, honestíssimo, né? Intelectualmente, de uma seriedade extrema e aponta então todas as dificuldades, todos os problemas, todos os escolhos que podem surgir nas comunicações mediúnicas. Né? O que apenas atesta, né, que devemos ter máximo cuidado. Apenas isso. Né? O que apenas atesta que nem todas as comunicações são confiáveis. Né? Que não podemos ser tolos a ponto de achar que todas elas são. Né? Mas utilizando, com perdão da redundância, com critério, esses critérios, né, que Kardec estabelece, a chance de errarmos diminui muito. Né? Mas como disse Frei Kloppenberg, então ele pega os critérios, os separa, e aí traz uma série de palavras do próprio Kardec para tentar mostrar, tá vendo? Eles mesmo estão dizendo que isso aí não é confiável. Tá? Mas, ao fazer isso, claro que fica uma coisa um pouco mais didática, analisar critério por critério, mas aí um tanto malandramente, né, assim me pareceu, ele deixa de chamar atenção para o fato, deixa de perceber, né, que cada um desses critérios isoladamente, por si, talvez seja um tanto frágil, mas todos eles utilizados em conjunto, como devem ser utilizados, aí sim você tem um conjunto, né, de critérios que unidos formam, né, o sustentáculo maior, né, de credibilidade, ou enfim, o elemento, o filtro maior, né, por assim dizer, esses critérios juntos, concatenados, utilizados simultaneamente, né, é que formam o filtro. Aí sim, cada um dos elementos isoladamente, por si só, não é digno de absoluta confiança, mas todos eles juntos, aí sim, formam um filtro bem mais confiável. Isso sem falar que devemos somar também a questão da experiência, né, que Kardec, por exemplo, e todos aqueles que convivem, né, com comunicações mediúnicas, etc., vão adquirindo ao longo do tempo. Né? Assim como adquirimos experiências em outras áreas e vamos tendo um olhar mais crítico, uma percepção mais aguçada, né? A nossa intuição vai ficando, né, mais forte, né? Vai se tornando mais robusta, capaz de perceber com mais facilidade, distinguir com mais facilidade o verdadeiro do falso, o joio do trigo, né? Ou trigo do joio, enfim. Né? Distinguir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, assim como fazemos na nossa vida, por exemplo, e que depois de uma certa idade, com mais experiência, né, podemos ainda eventualmente ser enganados, como qualquer um pode, mas será mais difícil. Né? Então, Frei Kloppenberg esquece de dizer que todos esses critérios são utilizados juntos. E, além disso, a experiência daquele que está a analisar as comunicações adquirida ao longo do tempo constitui-se um elemento a mais de reforço no que diz respeito a filtrar as comunicações que sejam dignas de credibilidade. Sobretudo, se você vai trazer algum ensinamento para incorporar eventualmente a doutrina. Né? Utilizando sempre aquela máxima de Kardec, enfim, né? Melhor desprezar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Mas aí, como disse então, Frei Kloppenberg, em princípio, num procedimento que é didaticamente correto, mas não sei até que ponto não foi, não acerta malandragem intelectual dele, não posso afirmar que tenha sido, né? Mas quando ele analisa os critérios separadamente, o que ele faz é mostrar: esse critério aqui não é tão bom, esse aqui sozinho não é tão confiável, esse aqui isoladamente não é tão digno de crédito. Né? Mas a verdade é que todos eles são utilizados em conjunto, e aí sim você tem algo mais crível. Mas ele passa a analisar, então, e depois vai criticar, né, o critério da concordância dos espíritos, que é um critério que Kardec sempre utilizou. Comunicações obtidas em locais diferentes, em princípio a partir de espíritos diferentes, através de médiuns diferentes, a concordância entre essas comunicações é fundamental. Se um espírito está dizendo A, o outro está dizendo B, o outro está dizendo C, o outro está dizendo D, opa, né? Mas se eu tenho vários espíritos falando através de médiums diferentes, né? Dizendo em essência, não necessariamente nas palavras, mas dizendo na essência a mesma coisa, bom, deve haver alguma verdade nisso. Né? Bom, então ele começa a criticar esse critério da concordância dos espíritos. Exposição.
Demos primeiro a palavra ao mestre Kardec, a estratégia que ele usa. Pega aqui, né, páginas e páginas, né? Enfim, para um livro de 100 e poucas páginas, você pegar 4, 5 páginas, você pegar bastante coisa. Né? Simplesmente de trechos extraídos das próprias obras de Kardec, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, como seja. Né? Deixa, digamos, o próprio Kardec falar, né? Para depois dizer, tá vendo? Tudo que ele disse mostra que, na verdade, esse critério não é assim tão confiável. Mas, enfim, como já disse, né? É uma questão do uso dos critérios conjuntamente, por aí vai. Né? Mas vamos lá. O critério da concordância dos espíritos. Exposição. Demos primeiro a palavra ao mestre Kardec. Sem embargo da parte que toca a atividade humana na elaboração dessa doutrina espírita, né? A iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, o resultado do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito e apenas teria o valor de uma opinião pessoal. E logo é ele, de novo, né, deixa Kardec falar, generalidade e concordância no ensino, esse o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concorde da opinião dos espíritos, passada ao demais pelo critério da lógica, né? Kardec chama atenção para isso. Note-se que aqui já transparece outro critério, isso aí Frei Kloppenborg coloca entre parênteses, né? Note-se que aqui já transparece outro critério. Não, não é outro critério, amigo, né? A lógica tem que ser aplicada em qualquer ciência, né? Na ciência espírita não é diferente, né? Então você vai pegar, ok, as mensagens são elevadas, uma linguagem boa, em princípio falando de coisas elevadas, há a concordância dos espíritos, mas você tem que passar isso pelo crivo da lógica, é claro, como você passa qualquer conhecimento de qualquer ciência, né? Mas Frei Kloppenborg abre um parêntese aqui, note-se que aqui já transparece outro critério. Que outro critério, quer dizer, o critério da lógica tem que ser utilizado, né? É por isso que muitos ensinamentos da Igreja Católica não sobrevivem, né? Quando você para pensar, porque não passam pelo critério da lógica, o que não acontece com aquilo que Kardec escreveu. Aliás, Kardec é o primeiro sempre, né, a fazer um chamamento constante à razão, né? Fé inabalável é apenas aquela que pode conviver com a ciência, com o conhecimento, enfim, né? Em todos os tempos, pode olhar de frente à ciência sem receio. Não precisa se esconder atrás de nenhum dogma, de nenhuma infalibilidade de quem quer que seja. Bom, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. E por aí vai, ele continua trazendo, né, palavras de Kardec. Então, aqui na página 51, aí Frei Kloppenborg para dar uma breve arrematada. Assim propõe e explica Allan Kardec o critério da concordância dos espíritos. Seria, portanto, um critério relativamente fácil e aplicável, né? Comparar os milhões, ele coloca entre aspas, de comunicações recebidas também entre aspas ele coloca milhares de centros, e tudo aquilo em que todos os espíritos estiverem concorde seria admitido como verdadeiro. O mais seria rejeitado como falso ou, ao menos, como insuficientemente comprovado. Sim, em essência, esse é o critério que Kardec utilizou, né? Conjugado com outros critérios do bem-entendido, né? E, pelo seu modo de falar, Allan Kardec quer realmente dar aos seus leitores a impressão de que tudo o que ele propõe em seus livros definitivos, não são definitivos, né? Kardec foi o primeiro a dizer que, se em algum momento futuro a doutrina, por exemplo, entrasse em desacordo com a ciência, né, o espiritismo se adaptaria, né, se reordenaria naquilo que fosse necessário para andar novamente para e passo com a ciência, por exemplo. Kardec nunca pretendeu ter dado a última palavra na doutrina espírita, assim como Charles Darwin, por certo, não pretendeu ter dado a última palavra na biologia, ou muito menos sequer, ou nem muito menos, ou enfim, nem mesmo que fosse apenas no que diz respeito à evolução das espécies pela seleção natural, né? A sua grande obra, assim como Isaac Newton, por certo, não pretendeu dar a última palavra, né, na física, muito embora tenha sido genial, quer dizer, Kardec, por certo, que não pretendeu dar a última palavra na doutrina espírita, nesse sentido, né?
Ele diz aqui tudo que ele propõe em seus livros definitivos. Não, Kardec nunca pretendeu que suas obras fossem definitivas, até porque o Espiritismo é uma ciência em evolução. Não. Bom, passou incólume por esse critério, com exceção, todavia, tudo que Kardec colocou lá, em princípio, passou por esse critério, né? Com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais. Kardec aqui de novo, ele pega aqui um trecho, né? De uma obra de Kardec, e Kardec de novo, usando da mais absoluta, né, transparência e honestidade intelectual, deixa claro que, olha, tudo que está trazido aqui foi mensagem dos Espíritos, passou aqui pelo critério da concordância. Quando não é um caso, é uma mera hipótese, mas, né, deve ser considerada apenas como hipótese, né? E no texto está bastante indicado como tal. Né? Não estou apresentando que são hipóteses ou aquilo que é um comentário meu como sendo ensinamento dos Espíritos. Kardec diz isso com clareza. Né? Como tem no Livro dos Espíritos, por exemplo, uma série de comentários, né? Após as perguntas e respostas, que são comentários do próprio Kardec, né? Na própria edição, uma fonte de tamanho diferente, coisa que o vale, é suficiente para demonstrar ou para deixar claro que se trata de um comentário, quer dizer, honestidade intelectual absoluta. Né? Frei Kloppenberg quer criticar isso, quer dizer. Mas então, Frei Kloppenberg aqui inicia sua crítica já no último parágrafo da página 51. A primeira pergunta que nos ocorreria fazer seria: concordância geral de que espíritos? De todos? Também dos maus, travessos e galhofeiros que são numerosos? Não, né? As comunicações, né? Que já foram sabidamente, perceptivelmente, né? Transmitidas por espíritos que não são superiores, né? Que você conseguiu distinguir por conta da linguagem, etc., essas já foram até escoimadas. Mas se por acaso alguma delas subsistiu, por certo que o seu teor não vai passar pelo critério da concordância. Né? Quer dizer, então é claro que não, né? Claro que as mensagens aqui desses espíritos, galhofeiros, travessos, etc., não passariam, ou só dos bons, puros e sábios. Bom, apenas as comunicações que passaram pelo crivo ali da linguagem e da elevação do que está sendo dito é que vão depois ser submetidas também ao critério da concordância. E se por acaso alguma, né, terminou escapando desse primeiro filtro, por certo, né, que uma comunicação enviada por espíritos que não são, né, dignos de fé, não vão posteriormente estar em concordância com outras comunicações transmitidas aí sim por espíritos superiores. Bom, e aí Frei Kloppenberg continua. E então voltaríamos à mesma questão de antes. Como saber se um espírito é de fato superior, bom e puro? Só pelo modo de falar, digno e repassado de moralidade? Pois, se como vimos, o espírito não apresenta carteira de identidade e, ademais, agasta-o toda a questão que tenha por fim pô-lo à prova, e se também os espíritos bons e superiores se apresentam sob nomes falsos. Né? Mas, enfim, aí de novo, né? Há vários critérios e é preciso passar por todos eles, não por um ou por outro isoladamente. Né? Aí é que está a questão. Né? Mas Frei Kloppenberg passa meio que ao largo disso. Né? Bom, se quisermos usar esse mesmo critério, por exemplo, sabemos que a Bíblia é uma obra que foi editada, né, manipulada ao longo, né, da história. Diversos concílios da igreja decidiram quais evangelhos entrariam, quais não entrariam. Certas passagens foram adulteradas, né, para poder se adequar melhor a certos princípios que a igreja estabeleceu na base, né, da canetada, digamos assim. Quer dizer, bom, né, então vamos dizer que a Bíblia não é uma obra confiável? Né? Em alguns aspectos realmente não é, né? Mas isso por certo não coloca em xeque a credibilidade, não por isso apenas, evidentemente, não coloca em xeque a credibilidade, né, da Igreja Católica, quer dizer. Então Frei Kloppenberg aqui, né, usa digamos, se ele aplicasse esses mesmos critérios, esse mesmo rigor para os dogmas, os ensinamentos, a doutrina, etc., da Igreja Católica, a Igreja Católica cairia bem antes do Espiritismo, com certeza. Né? Mas enfim, é aquela, né, de caso pensado ou não, né, apenas por visão mesmo de mundo, muitas vezes isso é muito comum, né, o indivíduo, digamos, até certo ponto, ludibriar a si próprio. Né? Mas vamos lá. E aí continua Frei Kloppenberg. Depois, imaginemos 1 milhão de mensagens. Quanto tempo levaria uma pessoa em ler, estudar, comparar, coordenar e codificar 1 milhão de mensagens?
Pergunta Kloppenborg. Allan Kardec começou a receber as primeiras comunicações em 1855. 2 anos depois, em 1857, já sai prontinho o Livro dos Espíritos. Pergunte o leitor agora a um matemático se uma pessoa é capaz de fazer todo aquele estudo em apenas 2 anos. Então, Frei Kloppenborg aqui usa até certo ponto uma crítica que é estatística, digamos assim, para usar um linguajar meio da estatística, ele critica que o espaço amostral, assim obtido não foi suficiente, Mas é que está a questão, quer dizer, esse número de comunicações que vão ser analisadas não pode se estender ao infinito. Você vai analisar quantas comunicações? Alguns milhares? Alguns milhões? Se fossem milhões, teriam que ser quantos? 10 milhões é o bastante? Teriam que ser 20 milhões? 30 milhões? Qual seria o número mágico a partir do qual alguém entenderia que o número de comunicações que foi analisado teria sido suficiente? Mas o que importa relatar, e aí também nos remetendo um pouco à questão estatística, é que Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos baseado em meia dúzia de comunicações. E lembrar que existiam pessoas que já há algum tempo coletavam comunicações e passaram esse material para Kardec. Isso está muito bem relatado, muito bem apresentado no livro, no filme, o mais recente, a biografia de Allan Kardec, com uma série de informações, comunicações que ele vai tratar de compilar. E ele também depois vai participar de uma série de sessões, coletar outras comunicações, fazer suas próprias perguntas e por aí vai. Então, o que importa, na verdade, apresentar, comentar, é que esse critério estatístico que Frei Kloppenborg utiliza, ele é um tanto malandro. Quer dizer, Kardec não disse que analisou 10 milhões, 20 milhões de comunicações. Mas o que importa é relatar que ele não analisou um número insignificante, desprezível de comunicações, não foram 1, 2 espíritos, isso inclusive não passaria. Mas como eu ia dizendo, retomando, teve um cortezinho no vídeo, vou fazer uma outra parte aqui para finalizar o raciocínio. O critério que Kloppenborg utiliza é estatístico. Ele diz, olha, mas se fossem milhões de comunicações, em apenas 2 anos aproximadamente, Kardec não conseguiria compilar tudo aquilo. Bom, mas não me recordo assim de memória, mas Kardec nunca chegou a dizer que eram milhões de comunicações. Já tinha algum material previamente coletado, ele coletou mais, participou de sessões, fez perguntas e por aí vai. E o ponto-chave no que diz respeito a esse critério da validade estatística, mais ou menos para isso que Frei Kloppenborg apela, é que se você tiver 10 milhões de comunicações, por exemplo, para compilar, alguém poderia achar que 10 milhões era pouco, seriam precisos 15. Se você tivesse 20, alguém poderia argumentar que 20 era pouco, seriam necessárias 30 milhões, quer dizer. Qual seria o número mágico, principal, que alguém entenderia como estatisticamente válido? Não há propriamente como responder, nesse caso, a pergunta. O ponto-chave a destacar é que, de toda sorte, Kardec não analisou ali meia dúzia de comunicações para, a partir delas, deduzir, se assim podemos expressar, toda uma doutrina. Na verdade, foram muitas comunicações, algumas já haviam sido coletadas, ele foi compilar aquele material, outras ele mesmo coletou. O fato é que não foi a partir de 2, 3 comunicações. Então, esse critério que Frei Kloppenborg utiliza, tem em princípio uma validade lógica, mas ao mesmo tempo é um tanto malandro. Porque, enfim, quantas comunicações afinal alguém entenderia como necessárias? Se fôssemos adotar, por exemplo, esse critério para a Bíblia, deveríamos desprezar os 10 mandamentos, porque foi só Moisés sozinho lá no monte, eu não sei o que recebeu a tábua lá com os 10 mandamentos. Bom, os 10 mandamentos não foram recebidos por várias outras pessoas em várias outras localidades, e depois vamos cruzar aqui, são vários mandamentos, vamos filtrar e ficar só com 10, Não, veio pronto só os 10, recebidos por uma pessoa só, quer dizer. Então, se o Frei Kloppenborg utilizasse os mesmos critérios e parâmetros para a Bíblia, por exemplo, teria que escoimá-la de quase tudo que lá está. Tá certo? Mas, enfim, para finalizar, a essa altura vamos parar por aqui, para não nos alongarmos muito mais. Mas, enfim, fato é que o que importa relatar é que Kardec compilou uma série de comunicações que terminariam por redundar ali no Livro dos Espíritos. Lembrar que na primeira versão, inclusive, você tinha cerca de 500 e qualquer coisa, questões, não me lembro o número exato, e você só ficou com aquele número final de mais de 1000 numa segunda edição, como ele compilou ainda mais
material. Mas o fato é que, estatisticamente falando, né, é válido, porque afinal não foi feito a partir de meia dúzia apenas de comunicações. E, em todo caso, tudo que acontecera antes e o que aconteceu após Kardec também, né, apenas confirmou, né, por assim dizer, a validade de tudo aquilo que foi compilado. Né? E o Espiritismo é a doutrina em evolução, de forma tal que poderá sempre aperfeiçoar, né, os seus ensinamentos e, enfim, muito embora os princípios doutrinários fundamentais, né, os pilares, né, da doutrina espírita, a sobrevivência do espírito à morte física do corpo, possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados, né, a existência, digamos, de um porquê moral da reencarnação, né, tudo isso já foi mais, e a própria reencarnação, né, tudo isso já foi mais do que comprovado. Né. Eu tirei antes, durante e depois de Kardec mesmo, à luz da moderna ciência, da moderna parapsicologia. Enfim, ficaremos por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, então, quando daremos continuidade à análise dessa obra, O Livro Negro do Espiritismo. Até a próxima.